Oi, bom dia. Nós vamos continuar a nossa conversa a respeito de família. E hoje pela manhã nós vamos ter uma convidada que nós estaremos iniciando com ela uma série de entrevistas a respeito do que a psicanálise pode proporcionar para a formação, para a educação, para o desenvolvimento de uma família. E a Neilza Gonzaga, não é? Ela vai estar com o seu conhecimento, com a sua experiência, ela vai estar nos falando sobre como podemos, né, agir, mesmo que a gente não conheça alguns dos princípios da psicanálise, mesmo que a gente não, né, que as famílias não tenham um conhecimento adequado sobre isto, mas que possa ter algumas trilhas, algumas orientações que faça com que é, possa ser mais atuante na formação de seus filhos, na formação da sua, da sua, da sua parentela, né? Do envolvimento familiar, né? Pai, mãe, filhos e etc. Então nós estamos aguardando a Neilza para que a gente possa então aproveitar ao máximo o que ela tem a nos oferecer. É claro que a psicanálise ela trabalha muito com o passado, não é? Como é que a psicanálise entende? Ela entende que a angústia que você pode estar passando hoje, a dificuldade que você pode estar passando hoje, não só com você mesmo, mas com as coisas que ocorrem no cotidiano, no dia a dia, essas coisas, né? Essas coisas são provenientes, são consequência na infância, na formação no passado, entende? Então, como é que a psicanálise trabalha? Trabalha assim, vai buscar a saúde para você hoje, indo, conhecendo e lhe ajudando, não é, a entender o seu passado. Então, diante disso, é que ela hoje vai nos dar assim, algumas orientações, começar a dar algumas das muitas orientações necessárias para que famílias se beneficiem com essas informações. Então, como é que eu vou lidar com meus filhos? Como é que eu vou lidar com meu marido e isso influenciar os meus filhos, né? E assim por diante. O título, a preocupação, o assunto de hoje é as famílias e a formação do caráter, né, das crianças, dos filhos. Então, estamos aqui com a Neilza. Neilza, seja muito bem-vinda, bom dia, e pode nos apresentar o que você tem hoje para nos falar. As perguntas que surgirem, as pessoas podem fazer aqui, e ou eu ou ela, nós vamos ver e vamos, então, buscar apresentar ela para que ela possa dar as devidas respostas. Neilza, seja bem-vinda. Ok. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou Neilza, como o pastor já falou, Neilza Ramos de Oliveira Gonzaga. Neilza Gonzaga, que eu sou chamada, e eu sou psicanalista. Eu Isso. trabalho desde 2015 como psicanalista, a psicanálise que Freud descobriu. Freud é o pai da psicanálise e ele desenvolveu essa forma de trabalhar com as pessoas. E vai ser um prazer falar hoje sobre a importância da família no caráter da pessoa, né? Então, é muito importante a gente se preocupar com a vida do outro e se preocupar com a formação da criança, porque o indivíduo ele é formado, tudo que ele viver, a maioria das coisas que ele vive como adulto é em decorrência da infância dele, da fase. Então, tem muita influência. Então, a família é a base de todas as coisas. A gente pode até dizer total influência, né? Total influência, verdade. E aí eu Claro que estava até pode haver pesquisando. ressignificações, né? Mas Não, e inclusive eu tava vendo um artigo que fala que a família ela é o principal veículo para a socialização. É o principal, a criança, quando a gente coloca a criança na escola, é para socializar, né? Para ele
de interagir com outras crianças, não necessariamente, é para aprender, mas é mais para socializar, para ele ter interação com a sociedade. Mas a família é principal, ela que é muito importante. E hoje a gente está vendo que algumas famílias, elas têm terceirizado essa socialização, essa importância da criação, essa importância da criança, essa importância da influência para a criança, ela tem deixado para a escola. Isso tem sido, e agora na pandemia tem muita gente sofrendo com isso, porque não estão podendo estudar e alguns pais não estão sabendo lidar com seus filhos em casa. Enquanto que outros não, gostam, se portam, mas isso tem a ver com a base mesmo, quando o papel que o pai, que a família exerce na criança. E aí isso é importante para a formação dele também. Muito bem. O que é que você acha que seria básico, Neilza, para que as famílias pudessem, ao saber dessa importância, as famílias pudessem agir para já organizar seus filhos e os próprios relacionamentos, né, para o futuro, não só das crianças, mas também dos próprios adultos, dos próprios participantes da família? Organizar, né? Como faz a pergunta de novo, para eu O que é que conseguir. as famílias poderiam fazer, né? O mínimo que elas Uhum. poderiam fazer para preparar seus filhos, né? Sabendo que elas estão diretamente influenciando no caráter, está formando no caráter. O que é que elas poderiam fazer de mínimo para preparar esses indivíduos, essas crianças, para a vida, né? Para o futuro delas? O, é, o mínimo que ela poderia fazer é dar amor para a criança, né? Apesar que todo pai sempre quer o melhor para o filho, então ele tem que saber reconhecer respeitar o momento da aprendizagem dela, porque quando a criança nasce, até os 7 anos, ou toda a vida dela, mas principalmente nos primeiros anos, tudo que ela vê, ela vai aprender e vai apreender para ela, né? Tudo que lhe foi ensinado, ela vai passar. É claro que a criança tem uma tendência mais, pela natureza, para fazer mais o que é errado que o que é certo. Algumas coisas ela aprende, igual eu sempre brinco, falando que a criança, se você ensina a criança a falar papai e mamãe, ela leva um tempinho. Aí você tem que ficar todo dia falando papai, papai tá vindo, ó papai. Ela aprende. Mas se você mostrar a língua para a criança, ela aprende na mesma hora. Então ela tem essa facilidade, né? Mas por isso a gente tem que o pai tem que ter o cuidado de colocar, instruir a criança para coisas boas, coisas que valham a pena e que ajudem, né, no caráter dela, que orientem na formação. Segundo Freud, o caráter, que é o pai da psicanálise, o caráter da criança é formado até os 7 anos de idade, né? Alguns discutem, Haidt, que foram contemporâneos dele, fala que é até os 5, tem essas idades, mas o fato é que de 0 a 1 ano, a criança aprende, 50% do caráter dela está sendo formado. De 1 até 2 anos, 75% do caráter dela deve ser formado. Então, a gente eu acho que o pai tem que ter um cuidado no que está ensinando para essa criança, né? No que ela está, com as pessoas que ela convive na família, sim, mas ter cuidado no que ensina, porque tudo que ensinar ela vai aprender. Então, às vezes, tem pai que ensina, que brinca com a criança, ela bate no pai e ele acha bonito isso, começa a rir, né? Ou ensina a bater numa outra pessoa, ela já vai desenvolvendo isso, e isso vai ajudar no caráter dela de forma, claro, negativa, porque ela vai achar que ela pode bater em qualquer pessoa. E aí depois ela não vai aprender. Então o pai tem que ter esse cuidado de primeiro dar amor para o filho e perceber que ele é importante, que essa criação é importante para a vida dele. Então, ter o cuidado do que está ensinando para ele. Ter cuidado do que ele vai aprender. Ficar atento nas coisas, nas pessoas ao redor dele, e ficar atento na forma do desenvolvimento dele, até nas atitudes dele, para instruí-lo da melhor forma possível, né? Com cuidado, para que ele possa. Não existe um manual
para ensinar um filho, né? Não existe um manual para criar uma pessoa, mas existem algumas regras básicas, e uma delas é, além de ele ficar atento, ele deve dar limites para os filhos, mesmo pequenos, ele ensinar que algumas coisas não se deve fazer, né? Ensinar, ajudá-lo a conviver nessa sociedade. Porque a gente acha assim que uma criança tem pessoas que têm dificuldade de achar que uma criança de 0 a 1 ano não aprende nada. Ah, ela não sabe nada, ela não está entendendo. Mas ela sabe sim, ela está entendendo muito, porque ela veio para esse mundo para aprender. Porque tudo que ela passou na barriga da mãe dela, né? Agora, quando ela sai, é tudo novo. É um mundo muito maior. Antes ela só tinha o útero ali para ela se interagir. E hoje ela tem várias coisas, várias pessoas, várias situações. Então, para ela tudo é novo. Então, tudo que ela vê, ela vai repetir, vai imitar, vai aprender. E aí isso vai ficar para a vida toda dela. Se o pai, às vezes o pai fala, tem pessoas, né, que falam para as crianças assim que a criança não presta ou não tem dificuldade de aprender, isso afeta o aprendizado dela. Mas se você fala que ela consegue aprender, se você motiva a criança, ajuda a criança, isso vai ajudá-lo também na formação. Ele vai se tornar um líder mais seguro, um adulto mais seguro, um adulto mais capaz de interagir com as suas vidas. Pode olhar, as pessoas que eu atendo, a maioria delas, os adultos, elas têm problemas na infância. Por isso que elas têm traumas, que a psicanálise trabalha com traumas. Elas têm vários traumas, várias dificuldades, medo de alguma coisa, ou dificuldade de relacionar com as pessoas. Ela deve isso à infância dela. Alguma coisa que aconteceu, que ela passou e que a trouxe esses traumas. E aí ela consegue, ela vai levando a vida toda, porque ela vai achando que ela, no inconsciente dela, ela não cresceu ainda. Ela pode passar por tudo aquilo de novo. E aí a gente tem que, como psicanalista, levá-lo a ressignificar, a perceber que ele já cresceu e que ele pode dominar essa situação, mas é difícil. Então, se a gente ensina mais na infância, se tem uma infância, eu considero, eu, Neilza, que eu tive uma infância. Ontem meu marido estava falando, você foi bem criada. Eu agradeço a Deus pelos meus pais que souberam me educar. Né? Claro que não foram perfeitos, porque ninguém é perfeito, mas eles mandaram bem. O principal, isso me ajudou, me deu segurança, me ensinaram integridade, me ajudou a ser uma pessoa mais segura na vida. Isso é devido, e eu conheço pessoas, eu tenho amigas que não têm essa mesma facilidade por causa também da infância dela. Me diga uma coisa, Neilza. Oi, Eu tinha uma pergunta aqui para fazer a você. Você falou sobre o fato de que a criança ela aprende com facilidade, porque ela está aberta para aprender, né? Ela, digamos que esteja com o disco rígido mais aberto, mais pronto para isso, e que aquelas coisas que são negativas também não aprendendo com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Acho que eu entendi isso. Você não acha É que isso mesmo. você acha que isso é uma tendência do ser humano aprender mais rápido o que é ruim? Ou você entenderia que é porque, digamos, o que é ruim termina vindo para eles de uma maneira mais emotiva, mais emocional? Porque quando a gente estuda algo, quando a gente observa algo e aquilo nos toca mais, a gente aprende mais rápido, a gente guarda mais rápido aquilo, né? Porque mexeu com o nosso emocional. A gente não esquece, é muito difícil esquecer aquilo. E aquilo que é muito bom, é muito completo, mas que não toca na nossa emoção, a gente aprende, mas aprende mais demoradamente. A gente às vezes precisa até repetir, né? Precisa rever, reler. Você acha que a facilidade da criança em aprender mais o negativo, digamos assim, né? O comportamento negativo, você acha que a facilidade de aprender isso é muito mais porque já existe uma tendência para o ser humano para isso, né? Para o lado ruim, ou porque, digamos, o ruim, na hora que está sendo executado,
quem está executando ou quem está dando aquele exemplo está marcando mais a criança com a sua emoção, está sendo mais enfático, né, naquilo. Então, a criança aprende mais rápido. O que é que você acha? Uma coisa ou outra? Eu acho que as duas coisas, mas o mais importante é a segunda parte mesmo, é a segunda hipótese, é porque vai depender de como você passa para a pessoa. Você está me Seu som está ouvindo? baixo. Deixa eu Alguma aumentar aqui, coisa aí peraí, deixa eu baixou. ver. Ou foi aqui, não sei. Estranho. Aqui não, aqui tá. Vou aumentar. Tá melhor? Não, está baixo, baixo, baixo. Ué, que estranho, né? Não sei Aqui tá se para quem está normal. ouvindo está baixo também, mas para mim Está, aqui né? está super baixo. E estava bom. Uhum. Tá, pois é. Eu tô aqui, meu. Deixa eu aumentar mais Agora aqui. piorou. É mesmo. Tá no último aqui. Peraí, eu vou Esse mi- entrar. O microfone tá bom. Deixa eu tirar aqui. Deixa esse. Não? Ah, pode ser então, que seja uma peraí. coisa minha. Pode ser que seja uma coisa aqui no meu celular. Ah, Deixa eu ver aqui no computador como é que está. ah. Geralmente no fone fica melhor para mim, né? Deixa eu ver. Melhorou? Deixa eu ver aqui. O senhor está ouvindo muito bem aqui. Fala aí alguma coisa. Estou falando. Você está Tá ouvindo, né? melhor? No Estou computador eu estou ouvindo. ouvindo mais baixo também. Ué, estranho, né? O senhor quer me chamar de novo para ver? Não, Me mas tudo chama de bem. Vamos ver o novo. que a gente pode fazer. Não, agora no computador melhorou bastante. Pode, acho Ah, que é então só tá o bom. meu celular mesmo. Pois não. É, Então você entendeu a pergunta? entendi. Então eu acho que a resposta é que realmente as duas coisas, a criança ela tem essa tendência por causa do ser humano, mas a segunda fase é mais importante, a segunda pergunta, senhor, a segunda parte da pergunta, o adulto, a forma como ele passa é mais importante. Então, ele pode, por exemplo, de repente, o que ele passou com mais vontade, com mais sentido, foi o que ele ensinou que não era tão bom. E aí a criança aprendeu, né? Igual eu dei o exemplo da língua, então, de repente, ele passou aquilo com mais sensação do que as outras coisas. Porque geralmente quando quem ensina o pai a criança a falar papai é a mãe. E aí ela fala, papai tá vindo. E aí talvez ela não tenha falado. Ela quer realmente que aprenda primeiro mamãe, né? Ela não quer que aprenda papai. No fundo, a mãe fala isso. E aí talvez a sensação pode ser, com certeza, né? A sensação, a forma como você passa, ensina, é muito importante para a criança. Então, ela sente em você, a criança consegue sentir no outro mais a vida dele do que o que ele fala. Então, pensando por esse lado, é possível que a criança ela aprendeu não pela tendência que ela tem a aprender o que é errado, mas pela forma como lhe foi passado, porque aquela coisa que ele passou tinha mais sentimento que a outra coisa, né? Que o exemplo eu mesma eu sempre falo que eu aprendi com meu pai a ser íntegra, a ter integridade, a ter uma vida direita, honesta, mas ele nunca falou para mim, seja íntegro. Mas ele foi a vida dele, a forma como ele agia, as coisas que ele agia com honestidade. E isso me ensinou a ser. Então não foi o que ele falou, mas o que ele fez, a vida dele que me ensinou a ser assim. Então a gente aprende realmente melhor com o que é ensinado. Só que a gente tem que ter cuidado. Para você ensinar alguma coisa, você precisa viver o que você ensina.
Eu tenho um exemplo do meu esposo, quando o nosso filho nasceu, ele não ainda já estava afastado da igreja e ele bebia. E aí, uma vez, quando o Adriano estava com 2 anos de idade, quase 2 anos, ele pegava o copo não, aí foram oferecer para ele a mamadeira, ele não quis. Aí, na hora que ofereceram para ele, ele viu o copo de cerveja, ele foi para cima querendo. Ele já foi logo, ele não queria mamadeira, mas queria o copo de cerveja. E aí o pai dele, e ele era bebê, tinha quase 2 anos de idade. Aí ele foi e nunca tinha tomado. Aí ele foi, queria. Aí o pai dele parou e pensou. Desse dia em diante, parou de beber. Nunca mais bebeu, porque ele pensou assim: o que eu estou ensinando para o meu filho? Eu quero isso?